informações agora sobre saúde. Aqui ninguém cochila. A história da anestesia retrata a evolução da técnica da anestesia e as novas técnicas viabilizam grandes inovações na medicina. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Aqui no estúdio, ao vivo, eu estou recebendo o anestesiologista, Dr. Renan Argolo, do Hospital DECOS, para tirar as suas dúvidas sobre anestesia e também sobre a evolução desses processos anestésicos. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral e à TV Atalaia. Bom dia, Tamires, obrigado pelo convite. A gente quem agradece a participação, a presença, com o intuito aqui de promover saúde por meio das informações trazidas pelos especialistas, por esse time incrível do DECOS. E a partir de agora você pode participar com a gente. Você que vai passar por uma cirurgia, você que conhece alguém que vai passar por algum procedimento cirúrgico e tem dúvidas sobre anestesia, mande a sua pergunta na mensagem, diga seu nome completo, bairro e cidade, para que eu possa ler a sua pergunta no ar. Vamos à primeira interação. Bruna Saraiva está ligadinha com a gente em Maruim. Bom dia, população de Maruim. Qual a formação de um anestesiologista? O médico anestesiologista, é bom falar essa palavra médico, que as pessoas às vezes não sabem a formação integral do anestesiologista. Né? A gente passa por uma faculdade de medicina, 6 anos de graduação, e depois presta uma prova para residência médica na própria área da anestesiologia. Então são mais 3 anos de formação na anestesiologia, até você ser um anestesiologista graduado e poder exercer a profissão. Então é importante que a população saiba que o anestesiologista é um médico, ele formou-se em medicina. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Júlio Dias, ligadinho em Aquidauã, bom dia, população de Aquidauã. O anestesista, o médico anestesista acompanha a cirurgia ou aplica a anestesia e vai embora? É outro mito que a população às vezes tem, que acha que o médico anestesiologista só chega no momento de aplicar a anestesia e se vai. Na verdade, o médico anestesiologista, a gente brinca que é o primeiro a chegar no centro cirúrgico. Então, dos médicos profissionais executantes da cirurgia, o primeiro profissional a chegar no centro cirúrgico é o médico anestesiologista, que vai checar toda a aparelhagem, todo o material, ter um novo contato com o paciente e, após esse processo, ele vai conduzir o paciente à sala de cirurgia e aí sim iniciar a anestesia. Feita a anestesia, encerrada a cirurgia, ele acompanha o término da anestesia para aí sim ele poder conduzir o paciente à sala de recuperação pós-anestésica, a qual vai permanecer um determinado tempo, meia hora, 1 hora, para aí sim o seu cuidado naquele momento do perioperatório, que é durante aquele transcurso cirúrgico, se encerrar. Então o médico anestesiologista, respondendo a pergunta, é o primeiro a chegar e acaba sendo o último a sair, só quando o paciente recobra todas as suas funções e volta da anestesia, emerge da anestesia, que é o termo que a gente usa. Perfeito, é um profissional imprescindível, né, para o paciente estar do início ao fim do procedimento cirúrgico, acompanhando o estado ali de saúde, estado de consciência do paciente. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Jefferson Guimarães, ligadinho aqui com a gente na capital. Sempre se dorme em uma cirurgia após uma anestesia ou há tipos de anestesias em que a pessoa fica parcialmente sonolenta ou sonolento, mas permanece consciente? Isso. O dormir na anestesia assim, acaba sendo associado um pouco ao medo do paciente de presenciar aquele momento cirúrgico, né? Mas há cirurgias, há técnicas anestésicas em que a anestesia em si acaba sendo outras técnicas, como por exemplo a raquianestesia, uma gestante na hora do parto, em que ela, na verdade, condicionalmente não deve dormir, não deve receber anestésicos venosos que levem ao sono, porque aquela medicação pode passar para o bebê antes do nascimento, por exemplo. Então, na anestesia geral, diferente. O paciente ele dorme durante todo o transcurso da anestesia e, ao final, ele é despertado pelo médico anestesiologista. Alguns pacientes um pouco mais fóbicos, eles acabam tomando pré-anestésico, que é uma medicação que se toma antes da cirurgia e faz com que você vá um pouco mais tranquilo. Alguns pacientes com essa medicação acabam não tendo nem memória de ter chegado ao hospital ou ter ido para a sala cirúrgica e retornar, recobrando só após o quarto. Então, as técnicas anestésicas variam, sendo que algumas delas você pode dormir sim, devido a uma sedação, ou na anestesia geral, mas nem sempre essa é uma condição sine qua non para realizar uma anestesia. O importante da anestesia é que o paciente realize o procedimento cirúrgico e não sinta dor, não sinta nocicepção durante todo o transcurso do procedimento. Então, essa é a função da anestesia. Dormir, se possível, mas nem sempre é o que acontece. Dormir, se possível, amenizar a dor, né, amenizar doutor? A dor sempre. E o tipo de anestesia é avaliado de acordo com o tipo de cirurgia, com vários fatores, né? Vamos a mais perguntas aqui no Fala Doutor. Caio da Silva, ligadinho em Muribeca. Bom dia, população de Muribeca. Qual a importância de passar pelo médico anestesiologista antes da cirurgia?
Então, o médico anestesiologista é um médico que precisa ter o conhecimento do seu paciente. Idealmente, o paciente deve passar, não no dia da cirurgia, mas pelo menos um dia antes ou com alguma certa antecedência. É ideal para que o médico conheça o paciente e ele é o seu médico e que ele possa passar um pouco da experiência dele, da idade dele, comorbidades, doenças ele apresenta, qual o passado cirúrgico dele, quais as cirurgias que ele já realizou, houve alguma complicação, houve um evento adverso, vomitou depois do procedimento, ele teve dor no pós-operatório, então ele vai passar questão de alergias, então ele vai passar todo o passado pregresso cirúrgico dele e de doenças que ele possua, para que conjuntamente o anestesista prepare a técnica anestésica para o dia da cirurgia. É nesse momento que se esclarece as dúvidas do paciente e até se discute uma possível alternativa técnica anestésica. Caso o paciente tenha uma experiência ruim com alguma delas, por exemplo, pode-se discutir nesse momento qual anestesia o paciente vai sofrer para que ele tenha êxito na sua cirurgia e no maior conforto possível chegue ao procedimento cirúrgico com a maior segurança também, que é o principal objetivo dessa avaliação, garantir a segurança durante o momento da cirurgia para que tudo transcorra da melhor forma possível. Uhum. Essa segurança, né, ela interfere diretamente no bem-estar do paciente antes, durante e após a cirurgia, né, doutor? Com certeza. Vamos a mais perguntas aqui, então, no Balanço Geral. Rita Santos, ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Alô, Nossa Senhora do Socorro. Lembrando que a comunidade pode interagir, mandar a sua participação. Você que vai passar por um procedimento cirúrgico, tem alguma cirurgia aí à frente, sendo planejada para você, tira suas dúvidas sobre anestesia. Posso escolher meu médico anestesiologista? Essa é a dúvida da telespectadora Rita Santos. Essa é uma pergunta que as pessoas às vezes fazem, né? Às vezes algum familiar, algum conhecido entra em contato referindo que vai se realizar um procedimento cirúrgico e pergunta se eu posso anestesiá-lo ou se alguém próximo pode anestesiá-lo. A resposta é sim. Na verdade, a livre escolha do profissional é do paciente. O que ocorre muitas vezes é que há um binômio, há uma parceria entre o médico cirurgião e o médico anestesiologista. A formação do médico anestesiologista leva a ele ter o conhecimento para desempenhar qualquer tipo de anestesia, desde a anestesia em cirurgia pediátrica, até uma cirurgia cardíaca, até uma neurocirurgia, até uma cirurgia ortopédica. Então, esse conhecimento o anestesiologista, na sua formação, ele adquire. É claro que, com o tempo, acabam indo para algum nicho específico, uma parceria com algum cirurgião específico e acabam formando essa parceria. Então, quando o paciente vai para um cirurgião, geralmente o primeiro médico a ser procurado é o cirurgião, o próprio cirurgião tem alguns anestesiologistas que ele costuma realizar procedimentos habitualmente. Então, ele indica uma série de 2 ou 3 anestesiologistas que ele trabalha para que possam realizar essa cirurgia juntos, mas é claro que é de livre escolha do paciente, desde que se converse com o seu médico, a escolha de uma outra alternativa, de repente por uma proximidade, de um parentesco, de uma confiança pregressa em um anestesiologista que já tenha realizado alguma cirurgia. Então, é de livre escolha do paciente, embora haja essa peculiaridade de ele acabar escolhendo o médico que foi ofertado, que foi direcionado pelo próprio cirurgião na hora da consulta com o cirurgião antes do procedimento. Uhum, entendi. Então, é possível sim, dentro aí da necessidade do paciente, escolher o médico anestesiologista. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Carmelita, da Purificação, ligadinha com a gente aqui na capital. Alô, dona Carmelita, obrigada pela audiência. O que posso sentir durante e depois de uma anestesia? Essa pergunta é um pouco ampla, né, na sua resposta, já que depende um pouco da técnica anestésica, mas na anestesia geral os pacientes ficam todo o transcurso dormindo, então não tem a percepção do procedimento cirúrgico em si. Então eles estão dormindo durante todo o momento e acabam não sentindo nada. Mas durante uma raquianestesia, por exemplo, um achado bem comum na raquianestesia é o frio. Os pacientes acabam sentindo frio durante o intraoperatório, durante a cirurgia em si. Uhum. Então a gente faz uso de mantas térmicas para aquecer o paciente. No pós-operatório, aí vai para qualquer técnica, o paciente pode acabar desenvolvendo a náusea, acaba desenvolvendo, dependendo do limiar de dor, pode ter um pouco de dor residual depois do procedimento. É claro que o médico anestesiologista na sala de recuperação vai interferir nisso, ou durante o intraoperatório ainda vai tentar fazer a anestesia de uma forma que o paciente não sinta a dor nesse pós-operatório imediato, mas caso sinta, tem medicações de resgate que ele pode utilizar. Então, a dor é um achado, a náusea é um achado, o frio é um achado. Outras complicações, outras ocorrências são um pouco menores, as que acabam mais trazendo à tona o pós-operatório do paciente, intraoperatório, acabam por ser essas repercussões no paciente. Uhum. Mais perguntas aqui com a gente no telão do Balanço Geral. Alberto Mendes, ligadinho com a gente em Estância, na região sul de Sergipe. É realmente necessário estar de jejum para fazer uma cirurgia? Sim. O jejum preconizado é pelo menos de 8 horas, né? Isso para a população em geral. É claro que tem
certos pacientes que demandam até um jejum um pouco maior. A gente fala de 8 horas para sólidos e há uma série de alimentos que acabam reduzindo um pouco o tempo do jejum, né? Por exemplo, líquidos claros como água de coco, chá, demandam 2 horas até 3 horas de jejum antes da cirurgia. Essa informação é ideal que seja passada pelo próprio anestesiologista na hora da consulta ou pela equipe de enfermagem, de repente, com antecedência. E o jejum acaba sendo importante porque o conteúdo gástrico, o conteúdo que fica no estômago, o alimento que fica no seu estômago quando você faz uma refeição, demora um certo tempo para ser digerido e para ir para o intestino e para ser eliminado. Então, se você faz uma refeição muito próximo da cirurgia, o alimento continua no seu estômago e durante a sedação, durante a anestesia geral, esse alimento ele pode ser regurgitado. Então, ele pode retornar à via aérea superior e ele pode ser absorvido, o paciente pode desenvolver uma pneumonia, que é uma complicação muito importante. Nesse caso, uma anestesia que era para ser um procedimento simples, para um procedimento cirúrgico específico, por exemplo, pode se tornar uma catástrofe, justamente porque o paciente não obedeceu o tempo de jejum preconizado. Às vezes até acontece muito das mães, por exemplo, por pena do filho estar muito tempo em jejum, ocultarem essa informação do médico anestesiologista e irem para o procedimento com o jejum inadequado, e aí é que a complicação acontece. Então, novamente, envolve também a questão da elucidação do paciente no pré-operatório, na consulta anterior, para que o paciente saiba exatamente o porquê daquela informação, e o contato com o médico é justamente importante para que isso aconteça, para que todas as dúvidas sejam sanadas e os porquês explicados para que a cirurgia novamente transcorra da melhor forma e com a melhor segurança possível. Quais são os tipos de anestesias mais modernas que existem atualmente, já que a medicina está avançando bastante nesse quesito? As técnicas anestésicas, eu digo que de um tempo para cá, vamos falar de 40 anos para cá, acabam não variando muito, mas as medicações utilizadas e as drogas utilizadas acabaram mudando. Então, a mais comum é a anestesia geral, e para a gente fala que é até a mais segura, porque a gente tem todo o comando da situação em si, mas existe a raquianestesia, que é aquela que habitualmente é feita no parto, a peridural, que a gente usa na cirurgia plástica, na analgesia de parto, por exemplo. Existem anestesias específicas que bloqueiam um determinado membro. Então, se fizer a cirurgia no braço, existe uma técnica anestésica que pode bloquear só o braço, só o outro braço. Então, você consegue individualizar também o membro acometido, que vai passar por um procedimento cirúrgico. As mais comuns técnicas anestésicas, a sedação também é um procedimento utilizado, uma anestesia local com uma sedação leve, uma sedação profunda também são utilizadas. Então, basicamente, essas 5 técnicas anestésicas: a anestesia geral, a sedação, a raquianestesia e a peridural, e os bloqueios regionais, que são esses bloqueios que especificamente bloqueiam um determinado membro do paciente. Existem outras técnicas, agora são individualizadas para cada cirurgia. Procedimentos que causam analgesia no pós-operatório, cirurgias ortopédicas que tem muita dor. O paciente pode receber uma técnica anestésica, um bloqueio regional com um catéter que vai fazer com que a dor no pós-operatório seja diminuta. Então, as maiores são essas. É claro que existem outras técnicas que você pode utilizar e a combinação delas para que o paciente tenha êxito na sua cirurgia e possa realizar a sua cirurgia com tranquilidade e segurança. Doutor Renan Argola, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Seja sempre bem-vindo. Você, toda a equipe do Hospital da Ecos, esse grande parceiro do Balanço Geral Amanhã, que exerce essa participação incrível, levando informações de saúde para a população. E muitas vezes, comunidades que não têm acesso fácil à saúde, acabam se informando bastante aqui com a gente, com a ajuda de vocês. Então, doutor Renan, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia. Muito obrigado, Tamires. Um bom dia para você e para todos.